Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 4 de Carta de São Paulo aos Romanos. Então, pegue aí suas canetas, sua régua, seu caderno e bora começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para esta leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá começar então, capítulo 4. Que vantagem diremos, pois, que conseguiu Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado em virtude de sua observância, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ora, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado em conta de justiça. Ora, o salário não é gratificação, mas uma dívida ao trabalhador. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta de justiça. Aqui, versículo 4 e 5, temos então princípios eternos, né? Marca aí, então. É assim que Davi proclama bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Os bem-aventurados, então, são os felizes, né? Felizes aqueles, então são promessas. Versículo 7 e 8, bem-aventurados, então felizes, né? Aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem ao qual o Senhor não imputou o seu pecado. Então, felizes, né? Marca aí como promessa, então. Essa bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que a fé foi imputada a Abraão em conta de justiça. Quando lhe foi ela imputada? Depois ou antes de sua circuncisão? Não depois, mas antes de ser circuncidado. Depois é que recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça que tinha obtido pela fé antes de ser circuncidado. E assim se tornou o pai de todos os incircuncisos que creem, a fim de que também a este seja imputada a justiça. Pai também dos circuncisos, que não só trazem o sinal, mas que acompanham as pegadas da fé de nosso pai Abraão, que nosso pai Abraão possuía antes de ser circuncidado. Então, aqui diz que Abraão é justificado pela fé, não é mesmo? Com efeito, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão ou a sua posteridade, mas em virtude da justiça da fé. Porque se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser a promessa e a promessa fica sem valor. Porquanto a lei produz a ira, e onde não existe lei, não há transgressão. Versículo 16, princípio eterno. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro. Olha só. É pela fé que alguém se torna herdeiro, portanto, gratuitamente. E a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Em verdade está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, nosso pai, portanto, diante dos olhos daquele em quem acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada. Esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Não vacilou na fé, embora reconhecendo seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis porque
Eis porque sua fé lhe foi contada como justiça. Versículos de 23 a 25, então fechamos com promessas. Ora, não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada em conta de justiça, é também para nós, pois a nossa fé deve ser nos imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Fechamos com belas promessas aqui, né? Palavra do Senhor, graças a Deus. E aqui, então, terminamos o capítulo 4 de Carta de São Paulo aos Romanos. Deixa eu só pegar o caderninho aqui, pra gente dar uma lida nessa parte aí. Peraí, deixa eu ver se eu anotei aqui já. Vocês querem ver, né? Capítulo 4. Deixa eu fechar aqui. Peraí. Vamos lá, então. Coloquei aqui, tá? A leitura do capítulo 4. E vamos lá. As anotações. Bom, o bem-aventurado, né? Feliz aquele que crê em Deus. Felizes os bem-aventurados. É feliz quem crê em Deus, porque a fé em Deus realiza uma mudança substancial de vida, traz sentido à existência e revela a esperança a que somos chamados. Crer em Deus, independente do que fomos e somos hoje, muda tudo, renova a vida. Essa graça inclui todas as pessoas, todas, sem exceção. Qualquer um que crê no Evangelho e aderir a ele com sua vida se tornará herdeiro nas mesmas promessas feitas a Abraão. Mesmo os que cometeram os piores pecados, pois ainda que condenados pelos homens, uma vez arrependidos com retidão de coração, serão salvos por Deus em sua misericórdia. Isso não nos torna felizes? Cremos num Deus amoroso que nos revela a sua face justa, mas se alegra quando reconhecemos nossos pecados e recorremos ao seu perdão, numa atitude de conversão e conformidade com o seu plano de salvação. Seu amor é tão grande que... Cadê? Me perdi, peraí. Aqui. Seu amor é tão grande que sem a necessidade de pagamento por nossos pecados, ele nos perdoa e nos devolve a mesma dignidade de antes, como se não tivéssemos pecado contra ele. Ele nunca se cansa de nos perdoar. Olha isso, que lindo, chega arrepia, hein? Nós é que cansamos de cair, de pecar e de ter de levantar, pedir perdão. Então, esse aqui eu coloquei sobre os bem-aventurados ali da justificação. Deixa eu vir aqui. Continuando aqui, capítulo 4, né? A descendência de Abraão. Tô falando ali sobre os descendentes. Então, vai além dos laços da carne. Foi pela fé que ele alcançou justiça, e os seus herdeiros são todos os que creem com ele. Paulo continua sua catequese, nos mostrando que Deus, desde o início, já incluía entre os números dos seus descendentes toda a descendência de Abraão, e não somente de sangue, e sim a descendência dos que acreditam com ele na mesma promessa. Isso só foi possível conhecer e entender a partir de Jesus Cristo, e depois de sua ascensão no céu, quando o Espírito foi derramado em Pentecostes. Aos poucos, os primeiros cristãos foram percebendo que a graça do derramamento do Espírito Santo, consequentemente da filiação divina pela fé em Jesus Cristo, não é uma graça só para os judeus, e sim para todos os homens. Provar isso para os judeus não é nada fácil. Para nós, isso é motivo de alegria, e de maneira muito concreta. Nós somos o testemunho vivo e a prova de que a promessa tem efeito para os não-judeus. Então, somos herdeiros da mesma promessa feita a Abraão, sem descender pela carne, mas pela fé. Então, deixo essa última frase aqui como a mensagem de Deus para mim, nesse capítulo 4 aqui. E uma ação, né? Vou pensar numa ação para a gente poder fazer diante disso aqui.
ter fé em Jesus, né? E é isso. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo. Deixa aí uma mensagem, uma ação concreta do que a gente pode fazer a partir desse capítulo 4 aqui, né? Podemos fazer no dia de hoje. Vou fazer aqui as minhas marcaçõezinhas e até o próximo!